Olá, queridos amigos e irmãos. Eu me chamo Joana Pimentel, sou esperantista e espírita. E com base nas lições do livro Vida Feliz, ditado pelo espírito Joana de Ângeles ao médium Divaldo Pereira Franco, eu apresento toda semana gota de espiritualidade e de fraternidade, que consiste de uma leitura, de um breve comentário e um alerta fraterno contra o suicídio. Sejam todos bem-vindos, por favor, divulguem e compartilhem. Bom, a nossa 158ª gota nos alerta um assunto muitíssimo importante, é muito atual, e diz assim: os negócios escusos dão rendimentos venenosos. Muitas pessoas justificam-nos e exaltam os lucros deles advindos, informando que são frutos da época e todos devem aproveitar a ocasião. Como a moral está desgovernada, não te deixes conduzir por ela. Antes, controla os abusos e excessos que te cheguem, a fim de corrigires a situação caótica. O erro nunca deve ser tomado como exemplo. Numa época de epidemia gripal, o estado normal de saúde não passa a ser este somente porque a maioria das pessoas está infectada. Vacina-te contra os abusos e permanecerás com a vida em ordem, talvez sem os supérfluos, nunca, porém, com escassez ou falta. Nossa, que recado maravilhoso para o nosso dia a dia, para a nossa maneira de pensar, pela influência que recebemos diante da vida, do dia a dia, diante de tantos desafios que, se a gente parar para pensar, hoje a gente sabe disso, mas eles sempre existiram. Mas é que hoje nós temos, com a bênção do Pai Misericórdia, nós temos os meios de comunicações totalmente abertos para nós, praticamente totalmente, né? Porque hoje ninguém mais filtra a informação, porque ela é muitas vezes gravada por aquele que está ali em loco, gravada e filmada. Então, os papéis se inverteram. Antigamente, o noticiário dizia o que interessava a eles para nós. Hoje é o contrário. Eles pedem que as pessoas que estão testemunhando o acontecido mande para eles o vídeo, a fala, o que foi gravado. Então, isso é misericórdia, gente, que é o que? Libertação. Quanto a internet nos libertou de tudo, gente. Se parar para olhar e refletir, foi uma bênção. A pandemia foi uma bênção. Ah, mas morreu muita gente. Isso é um ciclo natural da vida. Nascer e morrer. Pode ser pela pandemia, pode ser pela bala dita perdida, né? Que não é perdida, a gente sabe. Então, por várias situações da vida, um dia vamos partir, seja de infarto, seja dormindo, seja por um acidente, por uma doença, não tem como a gente mudar esta realidade, que é uma coisa divina. Nascer e viver são leis naturais e imutáveis. A gente está aqui para passar por elas. Então, a nossa amiga nos alerta sobre isso, porque nós não podemos mais, principalmente quem tem o conhecimento espírita, nos vermos como essa existência. Isso aqui é uma parte da nossa vida, isso aqui é um período, berço e túmulo da nossa verdadeira existência, que é a imortalidade. Então, ela nos alerta que nós vamos estar, gente, Terra, planeta de provas e expiações. Aqui é uma mistura total de corações já do bem, outros ainda do mal, outros só do mal, outros só do bem. É uma mistura. Por que será? É justamente para um temperar o outro. Porque, da mesma maneira que a gente tem uma notícia de um terror, de uma destruição, nós temos a notícia, embora não seja dada pelo noticiário, da Ibope, mas se a gente buscar, se a gente participar, a gente vê que muito mais coisa boa está sendo feita do que ruim. Mas a impressão que passa é que é tudo ruim, mas não é. Não acredite, não deixe se enganar com essa ideia. Então, ela diz aqui que os negócios escusos dão rendimentos venenosos. A rende, tá, mas é venenoso.
Mas não é para mim, talvez, nessa vida, nesse corpo. É o quê? Para mim, espírito imortal. Então, muitas pessoas que justificam que os lucros valem a pena. É como se, vale a pena, eu estou ganhando, estou lucrando, entre aspas, né? Porque isso aí é uma incompreensão do que é a verdadeira lei da vida. Ninguém lucra com o mal. Ninguém lucra com o mal. Ele aparentemente lucrou, mas ele vai estar diante de uma vida imortal e com certeza vai responder por isso. Então, ela diz aqui que hoje ela não está achando, não, ela está afirmando que a moral está desgovernada, mas ela nos aconselha para não nos deixarmos conduzir por ela. Nós devemos controlar os abusos e os excessos que nos chegam, a fim de nós corrigirmos a situação caótica do mundo, não a nossa. Não entrarmos na situação caótica do mundo. É isso que ela nos alerta. E Jesus falou isso. Sois do mundo, mas não pertenceis ao mundo. Então, é isso que a gente tem que ter dentro de nós. Então, o erro nunca deve ser tomado como exemplo. Senão a gente vai justificar os crimes, nós vamos justificar Hitler. Ué, mas ele tinha o ideal de uma raça pura. Isso não é verdade. Ele estava transgredindo a lei de Deus. Então, nós vamos justificar tudo que é crime, tudo que é corrupção, se a gente tomar o erro como exemplo. Né? Então, ela diz aqui que numa época de epidemia, por exemplo, nós tivemos agora. Nós não podemos dizer que o estado normal de vida é o da epidemia, pessoas morrendo. Não, não é. Só porque é uma epidemia. Não, muitas pessoas sim, mas esse não é o estado normal de vida. Né? Então, ela nos usa, inclusive, a palavra, né, que a gente tanto ouviu aqui, e ouve ainda, vacina-te contra os abusos e permanecerás com a vida em ordem. É vida, gente, é vida imortal, é vida como espírito. Pois talvez sem os supérfluos, né? Que o efeito venenoso, né? Das corrupções, dos roubos, das maldades, vão nos trazer. Talvez sem isso, mas nunca com escassez ou falta de quê? De paz, de amor, de harmonia interior. Que é esse deve ser o nosso foco. E seguindo Jesus, a gente chega lá, com certeza. E o nosso alerta fraterno contra o suicídio é suicídio indireto, outro cuidado que nós temos que ter. Consequência de nossos excessos e falta de cuidado com o corpo. Cuide-se, não se mate. O que comemos, o que bebemos, o que pensamos, tudo isso faz parte do cuidado com o corpo. Que Jesus nos abençoe e até a próxima semana, com as bênçãos sempre de Jesus em nossas vidas e